disse: está consumado. O homem que exalta a palavra no Salmo 119 ainda não havia acessado o texto que diz: e vi novos céus e nova terra, e Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Ele tem uma porção. E ele diz: eu folgo, eu me recreio. Isso aqui, eu amo, é o meu prazer. Ele tem 5 livros e diz: por causa da palavra, sou mais sábio do que os meus professores. Ele não leu uma carta paulina, mas ele diz: eu não ando no escuro como aqueles que tropeçam, eu tenho luz para o dia e para a noite. Ele não leu as aflições que os salvos passariam, mas ele já canta: foi bom eu ter sido afligido, porque assim aprendi os teus mandamentos. A valorização da Bíblia. Eu vou precisar só de um pouco de água, tá? Eu pedi aqui uma outra coisa que já me ajudou, mas agora só um pouquinho de água. A valorização da Bíblia. A valorização da Bíblia é algo tão profundo para o salmista, mesmo ele ainda não tendo este compêndio na mão. Quem está comigo, diga aleluia. Então nós vamos perceber que este amor que o salmista revela no Salmo 119, ele durante muitos anos foi cultivado como parte da cultura do povo escolhido. Israel, durante muito tempo, foi conhecido e reconhecido como o povo do livro. Por que o povo do livro? Por causa do apego à lei, do amor à lei, do desejo de observar a lei, de cumprir a lei. E isso não é religiosidade. Isso não é um afã do homem em querer trazer para si padrões éticos ou de moralidade. Não. Deus deu a lei a Moisés, Moisés deu a lei ao povo, e quando Moisés vai passar o bastão, quando o Senhor vai chamar Moisés à eternidade, o próprio Deus fala com Josué. Quem está comigo, diga amém. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite. Isso te fará prosperar, e tu serás bem-sucedido. Josué mantém a lei, mantém o livro. Quando chegamos na era dos reis, Davi exalta o livro. Quando chegamos no filho de Davi, Salomão, Salomão continua sendo um instrumento para o acréscimo do livro, para a construção do livro. Agora Israel não teria só a Torá, mas ao longo de uma construção, Israel teria a Taná, que é o nosso Antigo Testamento. Você vai ver em momentos específicos Israel reunido e o livro da lei aberto. Você vai ver no templo de Salomão a valorização da lei e do livro.
Só que após a morte de Davi. Quem está comigo, diga aleluia. Eu estou lendo a carta. Após a morte de Salomão, após a divisão do reino, outros reis foram assumindo esta posição, e alguns deles não tiveram o mesmo apego, o mesmo amor que Davi. Pegue sua Bíblia agora e abra no 2º livro dos reis de Israel. Muito obrigada. Trouxe a Bíblia? Abra. Manuseie o livro. Manuseie o livro. Capítulo 22. Aleluia. Os sacerdotes, por consequente, também são responsáveis pelo apego, pelo amor, pela manutenção. Mas após a morte de Davi, após a divisão do reino entre reino do norte e reino do sul, após uma série de reis ímpios que governaram, entre eles o terrível Manassés, a idolatria invade Israel. A idolatria invade Judá. A idolatria invade Jerusalém. E no capítulo 22, onde você está, um novo rei começa a reinar. Qual o nome dele? Gente, mas esse povo é bom de Bíblia demais. Qual o nome dele? Josias começou a reinar com 8 anos de idade. É claro que ele tem tutor, é claro que ele tem conselheiro, é claro que ele tem alguém que o conduz. Josias começa a reinar com 8 anos de idade. E por 18 anos, quantos anos? Quantos? Ele faz muita coisa importante em Jerusalém. Remove estátuas de idolatria. Chama o povo para adoração. Quebra falsos ídolos. Só que existe uma coisa importante que Josias não acessou ainda, porque ministérios são gradativos. Não espere tudo de alguém ao mesmo tempo. Ah, me ajude a pregar. Diga para alguém assim: paciência, eu estou crescendo. Tens condição de dizer isso para alguém? Paciência, eu estou crescendo. Não estamos prontos. Mas com 26 anos de idade, quantos anos? Quantos anos? Ele se levanta para fazer uma reforma no templo. Sabe há quanto tempo o templo não era reformado? O templo não era reformado desde o reinado de Joás, em 813 a.C. O último rei considerado como homem de Deus, Ezequias, já havia morrido há 65 anos. Então a casa de Deus estava abandonada a governos ímpios há 65 anos. 65 anos que não tem um homem como Davi dizendo: ó Senhor, como eu amo a tua lei. 65 anos que não tem alguém como Davi dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 65 anos que não tem alguém dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 65 anos. E então Josias se levanta, chama o secretário pessoal dele, Safã, e diz: Safã, vá ao templo. Você precisa ter um encontro com o sacerdote Hilquias. Fala para Hilquias pegar o dinheiro que o povo tem trazido como oferta ao templo, entregar na mão dos trabalhadores para que seja feita uma reforma no templo. Pastores amam reformas.
O povo estava ofertando. O movimento de desejo da restauração do templo que veio de Josias estava tomando o povo. E de acordo com a narrativa do segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Quando o sacerdote Ilquias, qual é o nome do sacerdote? Qual é o nome do sacerdote? Pastorzão, você que está com a gente, o senhor que está com a gente na sala da sua casa agora, assistindo os Gideões Missionários da Última Hora. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida. Quantos pastores no Brasil e no mundo não podem vir, mas estão ligados, ouvindo, recebendo e entendendo que Deus está emitindo cartas desse altar. De acordo com a narrativa do segundo livro das Crônicas 34, enquanto começaram a mexer no dinheiro, distribuindo a oferta, para que os trabalhadores restaurassem o templo, encontraram o livro da lei que o Senhor havia dado a Moisés. Há quantos anos não havia uma reforma no templo? Diga bem alto, 65 anos. Há quantos anos não havia uma reforma no templo? 65 anos sem reforma. Quando Deus levanta Josias, Josias começa a trabalhar, e de repente Josias olha para o templo, ele sente o desejo de restaurar o templo, manda o secretário dele procurar o sacerdote, diz para o sacerdote: pegue o dinheiro que o povo tem trazido e entregue na mão dos trabalhadores para reformar o templo. E quando o sacerdote da casa pega o dinheiro, tira da mesa dele, tira da mão dele e coloca na mão dos trabalhadores para consertar o templo, para melhorar o templo, a Bíblia diz que enquanto o dinheiro é repartido, eu não sei aonde, já deu limpeza em casa. De repente, quando alguém puxa alguma coisa, eu imagino: achei o livro da Torá, a lei do Senhor que estava perdida dentro da casa do Senhor. Eu tenho uma palavra para entregar no último culto do 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, e eu vou entregar. Estamos perdendo a Bíblia dentro do templo, mas o Espírito da profecia de Cristo me diz esta noite: vocês vão achá-la outra vez. Safã havia ido ao templo para cuidar de uma demanda administrativa. Eu vou dizer de novo: Safã havia ido ao templo para cuidar de uma demanda administrativa. Mas ao chegar, ele encontra o sacerdote Ilquias, aquele que deve cuidar das demandas espirituais. Pastores cuidam das demandas espirituais, administradores cuidam das demandas administrativas. Quando o administrador chegou no templo para conversar com o pastor olhou para ele e disse: rapaz, eu não sou capaz de presumir quantas vezes o administrador encontrou o sacerdote antes do sacerdote encontrar o livro. Quando o sacerdote encontra o trabalho do administrador foi imprescindível para que o livro fosse encontrado. Pois foi quando o dinheiro estava sendo conferido, retirado do templo para ser distribuído entre os que fariam a obra, que o livro foi achado. Eu vou entregar esta palavra e eu quero que você receba. Quando o dinheiro fica espalhado sobre a mesa do sacerdote, o livro de Deus fica encoberto. Mas quando o dinheiro vai para a mão dos que foram chamados para realizar a reforma, o sacerdote redescobre o livro. Que Deus coloque o dinheiro da igreja na mão de quem vai fazer a obra, para que o sacerdote redescubra o livro. Só que existe uma questão importante, e eu preciso falar. Muitos de nós acreditamos que só quando há muito dinheiro que o livro se perde. Não.
moedas também podem tapar o livro. Nós vamos falar isso como pastores de uma pequena igreja que já foi muito menor do que é hoje. Na angústia de querer construir e não poder, de querer fazer e não ter, o sacerdote é tentado a se ocupar com o livro caixa e esquecer o livro de Deus. Eu nem sei o tamanho da tua luta, pastor. Eu nem sei o tamanho da tua luta. Você que paga aluguel no templo todo dia 10. Eu não sei o tamanho da luta. Você que tem uma folha de pagamento todo dia 5. Eu não sei o tamanho da luta. Você que olha para a necessidade dos missionários que você enviou. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Seja corajoso. Entregue o livro caixa ao administrador. E pegue de novo o livro da lei. Tenha coragem. Tenha coragem de voltar a pregar sem a preocupação com aqueles que vão dizimar ou não. Tenha coragem de voltar a pregar sem a pressão se vai entrar ou não. Tenha coragem de voltar a pregar sem o medo se vai sobrar ou não. Quando as moedas vão para a mão dos trabalhadores e o livro vem para a mão do sacerdote, o avivamento começa. Quem está comigo, diga aleluia. Me dê um pouquinho mais de som aqui, meu irmão. Se você pode segurar na mão de uma pessoa, faça isso. Se não pode, deixa para lá. Mas se você puder, diga à pessoa que está do seu lado: o livro caixa pode desesperar você, mas o livro de Deus vai te mostrar milagres. Eu vim declarar uma palavra de provisão para ministérios que estão em choro. Eu vim declarar uma palavra de provisão para quem está dizendo: Deus, tu me iludiu. Como eu vou fazer agora? Muitos de nós acreditamos que pouco dinheiro favorece, outros acreditam que muito dinheiro favorece. Mas o que eu vim lhe dizer esta noite é que o livro caixa é um detalhe, quando o livro dos milagres está na mão da igreja. Safã, tu não sabes o que aconteceu. Muito obrigado, irmão do som, ficou ótimo. Safã, tu não sabes o que aconteceu. Começamos a dividir aqui a oferta missionária, o valor da assistência social, o pagamento dos trabalhadores, o dinheiro do pintor. E do nada, Safã, quando começamos a dividir sem a preocupação, achamos o livro da lei. Safã diz: eu tenho que contar isso para o rei. Safã vai até o rei Josias. Rei, acharam o livro no templo. No 3 você vai gritar bem alto isso comigo, podemos? Acharam o livro no templo? Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gente, olha para mim. Mas como perde o livro no culto? Como perde a Bíblia na igreja? Como o pregador perde a Bíblia? Como o pastor perde a Bíblia? Como o crente perde a Bíblia? Como a igreja perde a Bíblia? Posso responder? Perdemos o livro no templo quando sufocamos o culto com 1000 apresentações e roubamos o tempo da exposição bíblica.
Perdemos o livro no templo quando preferimos um pregador famoso do que um pregador bíblico. Perdemos o livro no templo quando falamos mais do tema dinheiro do que doutrinas fundamentais. Perdemos o livro no templo quando abrimos mãos das escolas bíblicas, escolas de obreiros, simpósios, e migramos para encontros almáticos, cheios de chororô infundados, com gente miando no chão feito bebê e gato. Perdemos a Bíblia no templo quando investimos na estética e não no aperfeiçoamento. Perdemos a Bíblia no templo quando gastamos para mostrar uma conferência cheia de pirotecnia, mas não mantemos um jovem obreiro em um seminário teológico. Aí perdemos a Bíblia no templo. No 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, eu quero pedir perdão aos mestres da igreja brasileira que não valorizamos, aos mestres que não ofertamos, aos mestres que não amamos, em detrimento a pregadores famosos e midiáticos que têm grandes cifras ou grandes números de seguidores. Eu não estou falando isso aqui porque esteja com dor de cotovelos. Eu estou dizendo isso aqui com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu faço questão de pontuar isso para que você entenda que eu não vim aqui dizer que fama é pecado. Eu vim dizer aqui que se um mestre bíblico perde por causa de número de seguidores, é a igreja que está perdendo. Famosos fazem copia e cola e vendem milhões de livros. Mestres bíblicos se debruçam noites e madrugadas e nós achamos caro investir R$ 79. Pregadores famosos e reconhecidos recebem ofertas grandes e generosas como eu recebo. Enquanto alguns mestres nós perguntamos: você precisa de alguma coisa para chegar lá? Desanimamos mestres que voltaram para os balcões, foram trabalhar em açougues de novo. Desanimamos mestres que desistiram dos seminários para alimentar seus filhos e famílias. Nós matamos os mestres quando só valorizamos os movimentos passageiros e instantâneos em detrimento à palavra pregada no poder do Espírito Santo. Que no 40º Congresso de Gideões Missionários da Última Hora, a igreja se levante para achar o livro perdido no templo. Perdemos o livro em casa. Perdemos o livro em casa quando fomentamos o uso de jogos e alta tecnologia, mas não incentivamos a leitura bíblica na nossa casa. Perdemos o livro em casa quando abrimos mãos do culto doméstico e envolvemos os filhos em múltiplas atividades. Todos querem ser jogador de futebol, atleta, judocas, dominando vários idiomas. Crianças cansadas e sobrecarregadas que não cultuam mais. Perdemos o livro na vida quando deixamos fechado durante horas e dias. Perdemos o livro na vida quando maratonamos séries sem nunca ter lido a Bíblia completamente por uma única vez. Perdemos o livro na vida quando consumimos fofoca e não lemos um capítulo dele por dia. Perdemos o livro na vida quando somos aconselhados por influenciadores digitais, mas não conhecemos os conselhos de Deus contidos nele. Perdemos o livro na vida quando abrimos mão do único símbolo material que o crente tem da sua fé, para reduzi-lo a um mero aplicativo. Se você trocou isto aqui por um celular, você perdeu a Bíblia na vida.
Josias, eles estavam fazendo culto sem o livro, acredita? Josias, eles estavam ensinando no templo sem o livro. Mas quando começaram a organizar o templo, para entregar o dinheiro para começar a reforma, encontraram o livro. Vou ler para o senhor o que está escrito no livro. Josias, posso? Eu estou no segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Possivelmente, a parte lida tenha sido Deuteronômio. Possivelmente. O livro onde a idolatria é condenada e as pragas são prometidas. Ele já havia começado a banir a idolatria, Josias, mas agora era o livro que estava falando e não mais a sua experiência pessoal, sua vivência ou sua tradição familiar. Nós não podemos passar a vida promovendo coisas empiricamente a partir da nossa experiência sem consultarmos o livro. Não é porque está dando certo que vamos à frente. Quando o rei Josias ouve o que estava escrito no livro, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. E ele disse: procurem alguém, consultem ao Senhor. Uma comitiva com o pessoal da administração e o sacerdote foram até o bairro Novo de Jerusalém, na parte baixa da cidade. Vai descer secretário,